Os domínios de Afrodite. Desde tempos remotos, a nascida do mar foi venerada como deusa do mar. Contudo, não no mesmo sentido em que o são Poseidon, Anfitrite e outras divindades oceânicas. A mesma formosura com que ela enche toda a natureza derrama seu encanto também sobre o mar. Está falando que a Afrodite era venerada de uma forma diferente da com que Poseidon, Anfitrite e outras divindades oceânicas eram adoradas. E ela, onde ela pisava, florescia. E sendo nascida no mar, naturalmente o mar se acalmava quando ela pisava sobre ele. Dão testemunho de sua divindade o mar sereno e a navegação feliz. Ela é deusa dos navegantes. De ti, ó deusa, diz Lucrécio, fogem os ventos. As nuvens do céu fogem quando se aproximas. Para ti a terra faz brotar suas graciosas flores. Sorri-se o espelho do mar, e para ti reluz em silêncio o espaço radioso do céu. Ela faz florir a terra, ela transforma o mar num espelho de calmaria, e o próprio céu também é um espelho para ela. Também, aliás, ele reluz em silêncio para ela. Ela era, pois, chamada de deusa da boa viagem, deusa dos portos. Poseidon era seu paredro nos cultos. Quando o navegante ia viajar, ele orava a Poseidon para que o mar, para que não viesse uma tempestade, e também a Afrodite, para que o mar ficasse calmo. Considerava-se filha deles dois a forma divina da ilha de Rhodes, que teria emergido das profundezas do mar. Do mesmo modo como, enquanto deusa do mar, ela confere seu encanto ao elemento, ela manifesta sua divindade em todos os reinos da natureza vivente. E, tal como sucede com todo Deus autêntico, seu domínio é todo um mundo. Lembra que o Otto vinha falando que o domínio de um Deus não é restrito. Ele é um mundo em si mesmo. Ele é pleno. Ela é a deusa da natureza florescente. Por isso estreitamente ligada às Cárites, gênios propícios ao vicejar. Afrodite dança com elas, que a ungem e vestem com trajes encantadores. As Cárites são deusas da frutificação, e elas fazem com que flores surjam dos trajes de Afrodite. Afrodite tem seus jardins sagrados, um sítio nas aforas da cidade de Atenas, às margens do Iliço. Era chamado de Os Jardins, Quipoi, e tinha um templo de Afrodite nos jardins, para o qual Alcâmenes
fez uma célebre estátua. O coro da Medeia de Eurípides canta a respeito de Afrodite que ela exala sobre a terra uma brisa suave desde o Céfiso e entrando seus cabelos com botões de rosa de perfume refrescante. Um sítio da ilha de Chipre, em cuja proximidade ela nasceu, né? Um sítio da ilha de Chipre que lhe era consagrado chamava-se Os Tamariscos. Miricai. Ela teria plantado nessa ilha a primeira romã. O mirto era ali especialmente consagrado. Está falando de alguns lugares em que ela era adorada. Então plantava-se para ela se a considerava padroeira de jardim, alguns jardins. E com quanto poder ela se manifesta na ilha, na vida dos animais e dos homens. Canta-me, ó musa, assim principia o hino homérico a Afrodite, que inclusive vai ser o primeiro hino que nós vamos ler, que é o primeiro da lista, né? Na sequência de hinos. Canta-me, ó musa, assim principia o hino homérico a Afrodite, as obras da áurea Afrodite, que desperta nos deuses o doce desejo. Nos deuses, que subjuga a raça dos homens mortais, assim como as aves do céu e todos os bichos, quer vivam na terra ou no mar. Todos perfazem os trabalhos de Afrodite. Afrodite submete todos, deuses, homens, bichos. O mesmo hino descreve assim o efeito de sua presença imediata. Enquanto ela segue em busca do formoso Anquises, segue-na pelos caminhos, meneando as caudas, lobos cinzentos, leões de olhos coruscantes, ursos e panteras de rápidas patas. A deusa fita-os com alegria e lhes enche os corações de doces desejos, até que todos, formando pares, gozam do amor nos campos sombrios. Ela é encantadora. Os animais encantados por ela tinham o seu desejo sexual despertado uns pelos outros. E com que beleza canta Lucrécio este poder do amor no começo de seu poema didático. Quando despontam os dias da primavera e o alento fecundo do Zéfiro volve, Zéfiro é um vento, né? É a figura divina de um vento. Quando despontam os dias da primavera e o alento fecundo do Zéfiro volve. Primeiro as aves do céu, ó deusa, plenos os corações de teu poder, anunciam teu advento. Quando chega a primavera e o Zéfiro sopra, as aves do céu a anunciam. As bestas ferozes cruzam aos saltos os prados frondosos e atravessam a nado bruscas correntezas. Seguem-te por onde quer que as conduzas, presas de seu fascínio. As bestas vêm, enfrentam dificuldades para chegar. No mar,
nas serranias, na folhagem que as aves habitam, nos campos viçosos, tu lhes enches o peito de doce amor. Por ti inflamadas propagam as espécies. Você pode entender que esses animais estão respeitando aquele período do ano em que eles acasalam. Então eles movem-se de um lugar para o outro, enfrentando dificuldades, né, para encontrar um lugar propício para acasalar. Ele está dizendo que eles estão seguindo Afrodite, porque é ela que propicia as uniões. Também na vida humana, claro está, ela é evocada em tempos de Himeneu. No entanto, ela nunca poderia ser deusa do matrimônio como era. Mais ainda, ela é, a rigor, adversária da grande protetora do matrimônio. Afrodite e Hera são rivais. Você vê na Ilíada, né, que a guerra foi suscitada porque Paris a escolheu como a mais bonita e ela deu a ele Helena. Ele a raptou Helena, causando a invasão grega, né? Então Afrodite é protetora de Paris e também de Enéas, né? Então está do lado dos troianos, enquanto Hera está do lado dos gregos. E Hera é a esposa de Zeus, enquanto Afrodite ela não é notável por ser esposa, mas por ser aquela que faz as uniões, né, sexuais, é a deusa do encanto. Dela, da Afrodite, vem o desejo todo-poderoso que faz olvidar o mundo inteiro e romper os laços mais respeitáveis, capaz de violar a mais sagrada fidelidade para pertencer a alguém. Ela é aquela paixão arrebatadora. Ela tem seus preferidos, como Faon, a quem, por tê-la transportado em seu barco de Lesbos ao continente, no que ela apareceu com a afeição de uma velha, deu de presente o unguento chamado Beleza, Calos, e com isso o tornou o mais formoso dos homens, objeto do desejo de todas as mulheres. Dizia-se que, por causa dele, a poetisa Safo se atirou ao mar do alto do rochedo da Leucade. O mais famoso de seus favoritos é Paris, que lhe deu o prêmio no concurso de beleza das deusas, e por isso gozou dos favores da mais formosa. Menelau, esposo de Helena, podia gabar-se de ser o predileto de Ares. Arei Filos, amigo de Ares. Mas Helena, desatinada, fugiu com o amigo de Afrodite do seu próprio lar, também do seu esposo e de sua filha. Aqui o Menelau é amigo de Ares e o Paris é amigo de Afrodite, encontrando assim sua própria desgraça. Em Homero ouvimos suas amargas queixas e autocensuras por ter com fatal cegueira abandonado o nobre varão heróico e toda a felicidade de seu casamento. A Helena passa a Ilíada se recriminando por isso que ela fez. E numa passagem ela tenta não obedecer a Afrodite
que ameaça Helena. A bênção de Afrodite é uma coisa que é doce e amarga. É um amor sofrido, gostoso e sofrido. E não dá para você se livrar dele. Afrodite, pois, traz sorte aos homens, desde que não lhe faltem ao respeito, como fez Hipólito. Não se pode menosprezar o Deus, que aí o Deus vai se vingar. Aliás, vai punir, né? Ela é mesmo cultuada como deusa da boa sorte. E por isso o lance mais afortunado dos dados leva seu nome. O romano Sila traduziu seu epíteto Félix para o grego com a palavra que exprime o favor de Afrodite. Epafroditos. Ela é a boa sorte independente do mérito. A respeito disso, Schiller, em um de seus poemas mais profundos, A Felicidade, assim se exprime. A respeito dela ser a boa sorte independente do mérito. Felizes aqueles a quem os deuses propícios, antes mesmo do nascimento, já amavam. Quem ainda menino, Vênus tomou-lhe nos seus braços. A este, antes mesmo que viva, vida plena já lhe foi dada. Antes de toda a porfia, já lhe foi concedida a cáris, a graça que acompanha Afrodite, né? Está falando da bênção que é ser alguém que tem encanto, mas é um doce amargo, né? E está falando da bênção de você ser um querido pela deusa desde antes de você nascer. Para as mulheres, porém, Afrodite é muitas vezes funesta. Arranca-as de seu recolhimento e de sua disciplina, e as torna infelizes por entregar-se apaixonada, e não raro criminosamente a homem que não lhes pertence. Assim Medeia fez-se criminosa por amor ao belo forasteiro Jasão, e no termo deu o exemplo mais horroroso do amor convertido em ódio. Na Medeia de Eurípides, a Medeia se torna uma megera, né? Na Medeia de Eurípides, o coro das mulheres reza: Nunca, ó Senhora, de seu arco de ouro me lances a flecha de seu infrene desejo. O coro pedindo para Afrodite: Continua a ser-me fiel, ó Modéstia, dádiva a mais preciosa dos deuses. O coro quer afastar Afrodite e quer ter o favor da Modéstia, porque o coro viu o que está acontecendo com a Medeia por causa da Afrodite. Outro exemplo célebre é o amor delirante de Fedra pelo jovem e esquivo filho de seu esposo Teseu, amor que a levou à morte. Ao selvagem impulso de Cipres, que é Afrodite, lemos no Hipólito de Eurípides: o homem não pode resistir. Ela trata com doçura a quem lhe cede. Mas quem quer que ache teimoso e altivo, há de ser objeto de sua inconcebível crueza. Em Tebas cultuava-se Afrodite também como apostrofia, sem dúvida porque ela devia desviar o homem da paixão pecaminosa. Mas estranho, né? Porque está contradizendo o que estava falando antes.
desse culto que desvia o homem da paixão pecaminosa. O que ele quer dizer com a paixão pecaminosa? Do mesmo modo, em Roma, a Vênus Verticórdia, você sabe que a Vênus é um nome romano para Afrodite, né? Vênus Verticórdia, a que se rendia culto por determinação dos livros sibilinos, devia proteger moças e mulheres, e principalmente as vestais, do desejo desenfreado. Olha, então parece que... Não, aí em Roma não vai ser o encanto das moças que as leva a terem atrair homens apaixonados, né? Mas aqui, nesse culto romano, vai ser a proteção das moças contra o desejo desenfreado. Vamos ler esse trechinho também, porque aqui ele já vai passar para Ártemis, né? Vai mudar a deusa. Afrodite como potência cósmica. Todavia, a deusa do amor, que, tal como Dioniso, deus da embriaguez entusiástica, pode invadir o coração do homem com tenebrosa loucura. Nas alturas do espírito, mostra-se também qual dispensadora das graças, aquela que, com sua beleza, infunde perfeição nas obras de ciência e poesia. Está falando agora vai entrar para da dimensão cósmica da Afrodite, que é aquela que faz com que as coisas do universo sejam belas, sejam graciosas. As obras, ciência, poesia, a graça que há no universo. Já escutamos as palavras do coro da Medeia de Eurípides, onde se diz que ela, Afrodite, né, das ribas do Céfiso, exala a brisa suave sobre a terra e entrelaça os cabelos com rosas de fresca fragrância. Como diz a mesma passagem na sua conclusão, ela manda, em auxílio da sabedoria, Sofia, os deuses do amor, Erotes. Ela faz com que a sabedoria seja acompanhada de Eros, companheiros da lide de toda obra de perfeição. A sabedoria, ela tem que vir acompanhada de Eros, tem que vir acompanhada do amor que te faz querer saber e querer fazer coisas belas. Assim é que Píndaro chama sua obra poética um lavor no jardim de Afrodite. E Lucrécio, no exórdio de seu poema, roga-lhe que empreste às suas palavras imortal sedução. Então está falando de Píndaro, que chama a obra poética dele de um lavor no jardim de Afrodite, quer dizer, eu faço minha poesia num lugar propício a que ela seja bela, e o Lucrécio pede à deusa que as palavras dele sejam sedutoras, porque esse é um dom da Afrodite. Em um sentido novo, ela chega a converter-se em potência cósmica, no amor eterno que reúne tudo quanto se acha separado. Tudo quanto se acha separado, todas as uniões que existem no universo devem-se a ela. Ela que faz ligar-se com amor os corações humanos é a mesma que, nas grandes eras mundiais, volve sempre a reproduzir a harmonia perfeita e a concórdia, segundo Empédocles. Em um fragmento de As Danaides de Ésquilo,
A própria Afrodite fala do anseio que impele o céu sagrado a buscar amorosamente a terra, e o desejo da terra que faz nascer ervas e frutos da semente celeste. A primeira união que há na teogonia do céu com a terra, causada pelo encanto da terra sobre o céu, que é obra de Afrodite, segundo Ésquilo, nas Danaides. E a partir dessa união, a terra frutifica. Tudo isso é obra de Afrodite. Coisa similar escreveu Eurípides em um fragmento de uma tragédia perdida. E segundo Lucrécio, só ela, a deusa do eterno milagre do amor, pode outorgar a paz ao mundo. Porque ela causa a união e o que faz com que o cosmos exista é a união das coisas, junto também com a ordem. A ordem vem da Têmis, que casou com Zeus, né? Mas essa força primordial da união é o que faz com que tudo se mantenha coeso, faz com que o caos, permite com que o caos, as coisas que compõem o caos não, o cosmos, as coisas que compõem o cosmos continuem juntas, né? Arrumadas. Tá bom? Então a gente volta aqui no próximo vídeo depois. Resolvi complementar esse vídeo lendo um texto desse livro aqui, da Raquel Bespaloff, da Ilíada. O capítulo Helena. Aquela que, em seu poema, encarna a fatalidade erótica, Homero deu a figura mais severa, a mais austera. Sempre envolta em seus longos véus brancos, Helena atravessa a Ilíada em penitência, com a majestade que lhe dá a perfeição de sua lástima, de sua beleza. Helena passa a Ilíada se lamentando e sendo linda. O Régio, e ela é severa, ela é austera, porque ela não se desvia da certeza de que ela é uma desgraça para os troianos e de que a vida dela foi desgraçada pelo amor. O régio confinamento faz dela a menos livre das criaturas. Ela é confinada, ela é presa por Afrodite. Menos livre até do que a escrava, que em seu peito aguarda o fim da opressão. A escrava aguarda o fim da opressão, mas Helena não aguarda o fim da opressão, ela não espera que vá acabar a prisão dela. Helena anseia pela morte dos imortais. Não são os homens, mas os deuses que planejam escravizá-la. O problema da Helena não é o que os homens fazem com ela, mas o que os deuses fazem com ela. Seu destino não depende do desfecho da guerra. Que a vençam Paris ou Menelau, nada mudará para ela. Sua passividade surge como o avesso das paixões de que sua beleza a fez prisioneira. Ela é bela, encantadora, desperta paixões, e o outro lado disso é a passividade dela. A passividade no sentido ela é presa, né, por Afrodite.
Helena deve curvar-se à ordem de Afrodite, não importando quão grande seja a repugnância que isso lhe cause. O prazer que a deusa lhe arranca apenas a preenche com uma humilhação mais cruel. Lembra quando, logo no início da Ilíada, ela está dizendo que não vai aceitar as imposições de Afrodite. A Afrodite aparece para ela, a manda deitar-se com Paris, né? Ela diz que não vai fazer. A Afrodite então ameaça de abandoná-la. Aí ela aceita deitar-se com Paris, ficando mais humilhada ainda. Seu único recurso é dirigir contra si mesma uma cólera impotente para vingar-se dos deuses. A cólera dela é contra ela mesma, né? Ela passa a Ilíada falando que ela é cadela. Isso é uma forma dela tentar atingir Afrodite. Ela vive apenas, ao que parece, no horror de si. Quem me dera ter morrido antes? É a queixa que mais frequentemente lhe chega aos lábios. Homero foi tão implacável com Helena quanto Tolstói foi com Ana. Elas fugiram na esperança de revogar o passado para construir um amor que fosse só amor. Acordam no exílio e não sentem nada além de um desgosto profundo por aquilo que parecia sonho, êxtase, o ápice da existência. Para Helena, quando ela estava na iminência de fugir com Paris, aquilo parecia: vou viver um grande amor e você livre, assim. Não, aí que ele entrou na prisão. A promessa de libertação que virou escravidão, o amor que não obedeceu mais ao amor, mas a alguma lei mais antiga e mais severa. Então é como se, tendo caído na armadilha de Afrodite, ela é presa não do amor, mas de algo mais antigo e mais severo. Estão aqui em um reino onde a beleza e a morte, estranhamente próximas, criam uma necessidade comparável àquela da força, mais imperiosa ainda, pois oposta apenas ao simulacro de uma resistência. O reino da beleza e da morte, onde a beleza e a morte criam uma necessidade imperiosa. Porque contra ela, o que há é apenas um simulacro de uma resistência. Não é possível resistir a beleza e a morte, essa dupla, né? Helena, em seu palácio de Troia, Ana, personagem de Tolstói, na estação onde se jogará debaixo do trem. Encontram-se diante de um sonho deteriorado e não se podem acusar de outra coisa senão de terem sido enganadas pela bruta Afrodite. Tudo que elas... você vai viver um amor, mas acabou sendo preso de algo mais antigo e mais forte que o amor. Tudo que elas... talvez seja o amor que uniu o céu e a terra. Para a terra era uma prisão. A gente não pode esquecer disso. Então, o que é mais antigo e forte do que o amor? É o próprio amor, na sua força de união, né? Que te deixa preso a ele.
Tudo que elas esbanjam se volta contra elas. Tudo que toca sua beleza é carbonizado ou petrificado. Quando carrega sua heroína ao suicídio, Tolstói, para além do cristianismo, junta-se a Homero e aos trágicos. Aqui, a culpa é uma armadilha construída para o homem pela fatalidade. E não se distingue do infortúnio que suscita. Sofre-se, paga-se, não se repara mais do que a própria vida. Nem Clitemnestra, nem Orestes, nem Édipo existem no exterior do crime que se confunde com seu próprio ser. Mais tarde, os filósofos herdeiros de Ulisses introduzirão, no âmbito da tragédia, o cavalo de Troia da dialética e farão do indivíduo o responsável por sua culpa. Vamos lá. Que o mal que acontece ao homem é uma fatalidade. Tá? E ao mesmo tempo o homem é culpado. Tá? É culpado e o que acontece com ele é uma fatalidade. Não tem como separar esses heróis trágicos do crime que eles cometeram, porque esse crime é o próprio ser deles. O que é Édipo sem o que ele fez, sem ter matado o pai, ter desposado a mãe? O que é Orestes sem ter matado a mãe para vingar o pai? O que é a Clitemnestra sem ter matado o marido para vingar a morte da filha? Então o destino é inseparável, a fatalidade, o destino é inseparável da culpa deles. Mais tarde, aos filósofos herdeiros de Ulisses introduzirão no âmbito da tragédia o cavalo de Troia da dialética, defronando o indivíduo responsável por sua culpa. Aqui vai começar a cair o destino, através da dialética vai se descobrir, vai se chegar a culpa no próprio indivíduo, numa falha dele no uso da troca de razões, né? No uso da dialética. Por exemplo, pro Sócrates, para ele o erro era causado pela ignorância, porque o homem não sabia sobre aquilo que ele achava que sabia. Faltava para ele a dialética, a conversa, né, que fazia com que ele refletisse sobre as coisas que ele achava que sabia, né? Então ele errava e o erro era culpa dele, porque faltava a ele entendimento das coisas, de como as coisas são, né? Aqui então você, nesse contexto já socrático, você tem não tem mais fatalidade. Em Homero, o castigo e a expiação, longe de corrigi-la, dissolvem essa responsabilidade na miséria humana e na culpa difusa do dever. O castigo não é uma correção o castigo e a expiação não corrigem o erro, mas eles são uma forma de tratar esse erro como ao mesmo tempo responsabilidade do indivíduo e culpa difusa do dever. É aquilo que é do âmbito divino. Culpa difusa. De quem é a culpa? Do destino. Né? Isso é uma atribuição difusa. Né?
A infração no universo da falta não tem a significação do pecado. O remorso e a graça ainda não apareceram. Não menos importante é o fato de que essa noção grega de culpa difusa representa em Homero e nos trágicos o equivalente exato da noção cristã do pecado original. Para Homero, então, tem essa culpa difusa. Nos tempos depois de Homero, já no século V, você não vai ter mais a culpa difusa, mas você vai ter o erro do indivíduo, né? Aqui ele está aproximando essa culpa difusa em Homero e dos trágicos ao pecado original cristão. Nutrida pela mesma realidade, carregada com o mesmo peso da experiência, ela contém a mesma previsão da existência. Trata-se, em verdade, de uma queda, porém uma queda sem data, que não precede nenhum estado de inocência e não segue qualquer redenção. A queda do homem não tem como ser perdoada para que ele seja inocentado dela. Queda perpétua de um devir criador na morte e no absurdo. Essa queda do homem fazia parte do destino dele, né? A queda do homem do paraíso. Esse destino, ou devir criador na morte e no absurdo. Outra forma de falar de destino, né? Nietzsche, ao proclamar a inocência do devir, afasta-se do antigo tanto quanto do cristianismo. Onde Nietzsche quer justificar, Homero contempla e só deixa ressoar a queixa do herói. O autor está falando que o Nietzsche ainda atribui demais a culpa ao homem, né? Aqui, olha a nota. Por mais paradoxal que possa parecer tal filiação, é a Rousseau e a certos românticos que se vincula à mística nietzschiana da inocência do devir. O devir é inocente, então não devemos culpá-lo. Essa preocupação com a inocência do devir não é homérica. Para Homero, o devir é trágico. Homero não faz questão de desculpar o devir, né? Homero contempla e só deixa ressoar a queixa do herói. Acontece a fatalidade, Homero a contempla e o herói está ali para se queixar dela. Se apenas os deuses perniciosos carregam a responsabilidade última da culpa, isso de modo algum significa que ela não existiu. Pelo contrário, não há página da Ilíada que não sublinhe sua irredutibilidade. Os deuses carregam a culpa, o que acontece na Ilíada. Helena nas muralhas de Troia, como Jó em seu catre, para no limiar da ética com as justificativas e censuras que abrandam nossa impotência. Nela, pureza e culpa se confundem como no coração imenso da multidão guerreira dispersa pela planície a seus pés. Então Helena, em Ílion, arrasta seu infortúnio com uma humildade sombria que não atenua a sua revolta contra os deuses. E é talvez nessa humildade de realeza, em Helena, em Édipo, que o estilo antigo mais se distingue do estilo cristão. A humildade de realeza. Diferente do estilo cristão, que é a humildade, não da realeza, né?
humildade de realeza, humildade sombria que maldiz os deuses pelo que aconteceu com eles, com ela, né? Mas antes de Afrodite, não é a Astarte da Ásia que a atrai para a armadilha? Neste sentido, o destino de Helena prediz o da Grécia. Talvez com esse Astarte da Ásia ele esteja se referindo a Afrodite, né? Não é, né? Porque ele falou de Afrodite antes. O que atraiu a Helena para a armadilha? O destino de Helena prediz o da Grécia, que da guerra de Troia às conquistas de Alexandre, ora repele, ora amarga o imenso magnetismo do Oriente. O Oriente atrai o Ocidente, atrai a Grécia, ora repele, desde a guerra de Troia. Você tem Helena demonstrando isso, a vida de Helena. Você tem também Alexandre e suas ambições demonstrando isso. O que ela lamenta, a Argiva, Helena, na alta morada de Paris, não é o loiro Aqueu da raça indomável dos bárbaros do norte, o arrogante Menelau, mas a pátria bruta e pura, fora da qual não há nada senão o desterro, a cidade familiar, a criança que ela mimou. Está falando que ela teme não o Menelau, o marido dela, mas Esparta, né, que é a cidade natal dela, da qual ela está desterrada. Quando a excede e a lacera a indolência do protegido de Afrodite, Paris. Porém, uma vez que os deuses decretaram tais males, quem me dera ter sido esposa de um homem mais digno, a quem atingisse a raiva e os muitos insultos dos homens. Nessa Troia hostil, onde o tédio se torna assídia, a exilada se apega apenas a Heitor, o menos oriental, porque ela está em Troia, uma cidade oriental. Heitor, o mais viril, o mais grego dos filhos de Príamo. Ela se apega a um grego lá em Troia, porque Troia lhe é hostil. Existe ternura nesse apego. Só Heitor defende a estrangeira contra os ódios que sua presença execrável suscita em todos. Não se lhe perdoa por representar a fatalidade que recai sobre a cidade. A Helena é a fatalidade de Troia. É a figura disso, né? Inocente, Helena conhece o peso dessa reprovação e parece até se oferecer, ela, a punição justa por um crime que não cometeu. Ela só é grata pelo único ser que lhe exibe alguma compaixão sem perturbá-la com sua cobiça. Quando Heitor repreende Paris, o único que olha para ela sem cobiçá-la é Heitor, sem fazê-la chafurdar no mau destino dela e da cidade. Quando Heitor repreende Paris, Helena se preocupa com os perigos que ameaçam seu cunhado, Heitor, e só lhe oferece palavras doces. Mas agora entra e senta-te nesta cadeira, ó cunhado, já que a ti, sobretudo, o sofrimento cercou o espírito.
pela cadela que sou e pela loucura de Alexandre. Sobre nós fez Zeus abater um destino doloroso, para que no futuro sejamos tema de canto para homens ainda por nascer. Essas palavras enlaçam Heitor e Helena em uma cumplicidade fraterna. Mais do que fraterna, até um porvir indeterminado. Com essa intuição infalível das relações verdadeiras entre os seres, e esse traço de intimidade cujo segredo ninguém jamais descobriu, Homero revela, sem traí-la, a amizade profunda que, ao menos em Helena, é o envoltório protetor de um sentimento mais profundo. Tem uma ligação que não é totalmente clara entre Heitor e Helena. Algo mais do que uma fraternidade, né? Algo indeterminado. Algo que escapa à tragédia dela, que é o que a une ao Paris, né? O pranto da exilada será o último a ressoar sobre a carcaça de Heitor, banhando o fim da Ilíada na luz pura e desolada da compaixão. Pois, na verdade, este é já o 20º ano desde que saí de lá e deixei a minha pátria, mas de ti nunca ouvi uma palavra desagradável ou ofensiva. Por isso eu choro a ti e a mim, desafortunada, com o coração pesado, pois já não tenho ninguém na ampla Troia que seja amável ou amigo. Mas a todos causo repugnância. Ela só encontra amabilidade, algo próximo de amor, algo que não tem a ver com a prisão do desejo. Só encontrou isso no Heitor. E, no entanto, esse desconsolo não pertence a uma criatura humilhada à mercê de seus perseguidores, mas é a assídia de uma mortal à mercê dos deuses que só a abarrotaram de graças deslumbrantes para melhor frustrá-la com a alegria da qual ela parecia ser garantidora. Os deuses a elevaram à mulher mais bonita para frustrá-la enormemente. Quem quer que seja o vencedor, Helena não precisa temer, como Andrômaca e as princesas troianas, as tarefas aviltantes à frente de um amo severo. Andrômaca é a esposa do Heitor, né? Essas vão ser escravizadas, não Helena. Depois de 20 anos de exílio, ela continua a ser a aposta da luta e a recompensa do melhor. Até as entranhas de sua miséria, Helena conserva a majestade que afasta o mundo e faz recuarem a velhice e a morte. A majestade dela, que é a desgraça dela, né, é a beleza. A mais bela das mulheres, a quem tudo chamava, tudo carregava a um destino radiante, foi escolhida pelos deuses apenas para consumar sua própria desgraça e a de 2 povos. Longe de ser uma promessa de felicidade, a beleza aqui devasta como uma maldição, mas ao mesmo tempo ela isola, eleva, preserva os ultrajes. Daí sua sacralidade no sentido originalmente ambíguo do termo, tanto estimulante e revitalizante como maléfica e atroz. A beleza não é uma promessa de felicidade, mas é algo como uma maldição, pois isola, eleva, preserva os ultrajes. Essa Helena, por quem 2 exércitos combatem, não pertencerá mais a Paris do que a Menelau, não mais aos troianos do que aos aqueus. Ainda que se entregue, a beleza nunca é apenas ela mesma.
Ela abandona igualmente aquele que a cria, que a contempla ou que a deseja. Homero lhe empresta a inexorabilidade da força, a beleza, né? E a aparência da fatalidade. Como a força, a beleza subjuga e destrói, desata e desencerra. Não é o acaso das vicissitudes de sua vida, mas uma necessidade mais profunda que faz de Helena tanto causa como aposta da guerra, e que liga a aparição da beleza à irrupção da cólera. Tem algo profundo aí que faz com que a Helena tenha sido chamada pelos deuses para ser a aposta da guerra. Algo profundo no destino de Troia e da própria Grécia que lida com a beleza, com aquilo que no primeiro momento aproxima, mas que subjuga e destrói. Em meio aos guerreiros, acima deles, Helena é a calma e a amargura que renascem no seio das batalhas, e banham igualmente em suas sombras vitórias e derrotas, para além dos milhares de mortos. Pois se a força se desgasta e degrada-se na contingência do devir, a flecha de Paris é suficiente para aniquilar em um só golpe o poder de Aquiles. Aquiles foi morto por uma flechada de Paris no calcanhar, né? Mas a força se desgasta na contingência do devir. Quer dizer, a força do Aquiles se desgastou no devir. Chegou uma hora que acabou. A beleza, por si só, consome todas as contingências, até aquelas que presidem seu feito. Foram as contingências que levaram aparentemente Helena a Troia, mas na verdade foi uma necessidade profunda do destino. Essa beleza, ela consome as contingências, né? As origens da filha de Leda, a Helena, se perdem na fábula. Seu fim, na lenda. A imortal aparência protege e mantém o mundo do ser. A aparência, com A maiúsculo, beleza, que faz com que a gente pense que é contingente, na verdade é o mais forte, e que mantém o destino, faz com que o destino se cumpra, né? Homero se abstém de descrever a beleza como se houvesse ali algo de sacrilégio, uma antecipação proibida da beatitude. Desconhecemos as nuances dos olhos de Helena, a cor das tranças de Tétis, a curva dos ombros de Andrômaca. Não há qualquer particularidade, nenhuma singularidade nos é revelada. E, no entanto, vemos essas criaturas. Nós as reconheceríamos. Não poderíamos confundi-las. Os detalhes da beleza não são descritos, porque elas são coisas que não podem ser descritas, coisas maiores. Perguntamos-nos por quais meios intangíveis Homero consegue, a essa altura, comunicar-nos o sentimento da realidade plástica de seus personagens. Incorruptível, a beleza de Helena passa da vida ao poema e da carne ao mármore, sem perder sua palpitação. Até o mármore continua palpitando, e o poema também. Mas essa boca de estátua exprime uma queixa humana, e desses olhos vazios transbordam lágrimas fartas.
Quando Helena sobe nas muralhas de Troia para assistir ao combate de Paris e Menelau, pode-se sentir o vasto frescor de seus passos, antever a queda de seus véus. Perto das portas esqueias, os velhos chefes troianos mantêm um conselho. A seus olhos, os excelentes oradores se calam, atordoados. Eles não conseguem deixar de achá-la bela. E essa beleza os assusta como um mau presságio, uma ameaça de morte. Maravilhosamente se assemelha a ela às deusas imortais. Mas apesar de ela ser quem é, que regresse nas naus. Ela é maravilhosa, mas ela é a tragédia. Que aqui não fique como flagelo para nós e nossos filhos. Aqui, excepcionalmente, o próprio poeta, pela boca de Príamo, levanta a voz para justificar, desculpar a beleza, proclamá-la inocente da desgraça dos homens. O rei de Troia defende Helena dos ataques dos homens comuns. No meu entender, não tens culpa, mas tem-na os deuses que lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus. Os verdadeiros, os únicos culpados são os deuses, que vivem sem cuidado, enquanto os homens vivem no sofrimento. O rei, ele sabe o que está em questão com a Helena ali. Não é um conflito de humanos, não são coisas contingentes, mas é algo que está se cumprindo, que é desastroso para eles. A maldição que transforma a beleza em fatalidade destrutiva não tem origem no coração humano. A culpa difusa do devir se reúne em um pecado ímpar, o único que Homero condena e estigmatiza explicitamente, a imprudência feliz dos imortais. Se tem um culpado se tem um pecado para Homero, é o dos deuses, da imprudência, do não importar-se deles. E Príamo, em uma cena em que a serenidade estelar mantém um traço humano, implora a Helena. Príamo também é alguém sobre-humano aqui, alguém divino. Ele é dono de uma serenidade estelar. E realmente, você repara nesse personagem que ele é sereno. Até quando o filho é morto. Mantém um traço humano. Implora a Helena que lhe indique os mais célebres guerreiros aqueus, que podem ser vistos no acampamento inimigo. No campo de batalha apaziguado, a poucos passos um do outro, os dois exércitos se encaram, à espera do combate singular que deve decidir o desfecho da guerra. É no ápice da Ilíada, uma das pausas de contemplação em que cessa o encantamento do devir, em que o mundo da ação, com todo o seu fervor, submerge na calma. A planície onde a multidão guerreira irrompia não é mais do que uma paisagem tranquila aos olhos de Helena e do velho rei. Era sem dúvida isso que Nietzsche observava, esse diálogo da beleza e da sabedoria. Helena e Príamo, vendo os exércitos se arrumando para lutar. Acima da vida, mas tão próximo dela. É onde estão os deuses, Acima da vida dos homens comuns, mas muito próximos dessa vida dos homens comuns. Impelido, pressionado, constrangido, acossado pela tortura, chegou ao apogeu em que tudo a seu redor torna-se estranho e solitário.
teve essa visão de Helena, ou de Ariadne, inacessível e alta no céu azul. Todavia, a impotente Helena contempla os homens que desejam combater por ela, pois no fim, contrariamente ao que afirmam nossos economistas, os povos que disputam oportunidades, matérias-primas, terras férteis e seus tesouros lutam antes de tudo não pela economia, mas por Helena. Os povos lutam por Helena. Homero não mentiu. Os povos lutam por beleza e sabedoria.